Eu acho que todos os mentores deveriam estar assistindo esse vídeo. É sério, esse vídeo não é para você que ainda tá olhando, poxa, será que mentoria dá certo mesmo? Será que é uma boa eu entrar nesse mercado, virar mentor? Se você tá nesse momento de descobrir se isso é para você ou não, você ainda tá refletindo um pouco sobre essa hipótese, esse vídeo aqui talvez não seja para você, esse vídeo é para quem já tá decidido a criar. Se você ainda tá nesse estágio, eu recomendo você ver outros vídeos no canal. Agora, esse vídeo aqui, sinceramente, ele é mais para você que não aguenta mais ver gente menos qualificada que você atuando no mercado, vendendo suas mentorias por 1.000, 2.000, 3.000 ou mais e sendo pessoas que não têm nem metade do conhecimento, da sua habilidade, da sua experiência. E esse pessoal todo vendendo muitas mentorias no mercado. Esse vídeo é para você. Então, se você está num momento como esse, é para você que eu gravei esse vídeo. Eu quero te entregar um plano. Nesse vídeo eu vou te entregar em 7 passos a ordem exata para você criar, estruturar a sua mentoria antes da etapa da venda. É tudo que você precisa colocar em prática para que antes de você começar a vender, você tenha total certeza que não, pera aí, tá tudo certo aqui, agora eu só preciso apertar um botão e começar a vender. E detalhe, tem gente que só entrega isso que você vai ver aqui depois que você paga a mentoria do cara. Então, aproveita essa oportunidade, fica nesse vídeo até o final que vai passar voando, você vai ver, são 7 passos bem simples, mas que são muito importantes para você ter eles prontos antes de começar a vender. Eu vou te entregar isso tudo de graça, bora pro vídeo. Fala galera, tudo bom com vocês? Ronald aqui, se você ainda não me conhece, eu ajudo pessoas que têm um conhecimento e habilidade a transformarem isso em bons produtos aqui na internet, onde elas consigam vender por 1.000, 2.000, 3.000 reais ou mais as suas mentorias, atendendo clientes qualificados que veem valor nas suas soluções. Se você quer saber o que você faz antes da venda, tá tudo aqui, ó, a gente já está de cara aqui no primeiro ponto. Então vão ser esse aqui e mais 6 passos muito importantes que você tem que ter bem em mente para conseguir estruturar a sua mentoria antes de você começar a vender. São pontos que antecedem a venda. Então, acredito que faça sentido para você se você está pensando aí em iniciar como mentor ou já tem sua mentoria, quer ver se precisa de algum ajuste. Esse vídeo aqui é para você. Vamos para o primeiro ponto que você já está vendo aqui. No que você é bom. E eu já quero começar te explicando uma coisa que provavelmente muitas pessoas vão te falar isso aqui, ó. Você precisa escolher um tema qualquer para iniciar o seu projeto. E eu discordo, né? Tem gente que vai começar te ensinando que você tem que escolher um tema, mas na minha opinião, você já é o seu próprio nicho. Não compensa você pegar, se dedicar a comprar um treinamento, comprar um curso, fazer uma especialização para aprender determinada coisa e partir do início em uma habilidade, um conhecimento raso para vender uma mentoria disso aí. Você precisa se apegar àquilo que te trouxe até o momento que você está agora, a sua experiência, o seu know-how prático, o saber que foi aplicado durante ali muito tempo e que você domina. Você tem domínio total sobre esse conhecimento, você sabe exatamente o passo a passo, é nisso que você precisa focar. Não aprender algo do zero, por mais sexy que isso seja. Você tem que partir daquilo que você domina e também pensar no seguinte: no que eu sou realmente bom? Faça essa reflexão. E o que as pessoas geralmente me perguntam? Então, isso aconteceu comigo. Eu tenho resultados desde 2018 e as pessoas vêm comentando, perguntam, sempre aparece alguém perguntando assim: poxa, mas até minha família já quis abrir negócio na internet e falaram: vamos ver o que o Ronald pensa sobre isso. As pessoas começam a te notar como uma certa autoridade porque você tem um histórico que te posiciona, perfeito? Então, se pergunte: o que as pessoas vêm me questionar sobre quais temas? Eu pareço ser um profissional experiente, com autoridade sobre que tipo de assunto. E aí você vai chegar nessa conclusão. Ponto número 2. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Identifique primeiro qual problema o seu cliente ideal possui. Então, um erro das pessoas também é achar que a mentoria delas é baseada no tema em que elas estão, o que elas escolhem. Por exemplo, você é um mentor de finanças. Você não pode querer criar uma mentoria sobre finanças. Você deve fazer o quê? Identificar qual é o problema que o seu cliente tem dentro daquele mercado de finanças. Só dando 2 exemplos bem claros aqui. Existem problemas para se investir dinheiro e existem problemas para se poupar dinheiro. Talvez você seja um especialista em ambos ou em um deles. Então você não vai falar sobre tudo que tange a vida financeira, você vai dar o seu principal olhar sobre o que problemas você resolve. Outro ponto aqui pra gente, que é exatamente isso que eu já te falei, eu estou sempre antecipando os temas. O maior erro é você pensar que a sua mentoria é sobre o seu tema. E por último, que é o que eu acabei de explicar, você precisa focar a sua mentoria não no tema, mas sim em resolver um problema real com o que você sabe.
Então, é identificar ali os problemas que o seu conhecimento, a sua habilidade, o seu know-how que você adquiriu, ele consegue resolver para essas pessoas, para um grupo de pessoas ao qual você quer atacar esse problema. Percebe? Quero fazer uma rápida pausa aqui para você dar uma olhada no primeiro link da descrição. Ele é o meu treinamento de mais fácil acesso, é o Mentor 24 horas. Nesse treinamento vai estar aparecendo algumas coisas aqui sobre ele. Ele tem como características físicas mesmo, aquilo que você vai receber. Os entregáveis são 4 aulas bem diretas ao ponto, onde em cada uma dessas aulas eu vou te explicar um pilar muito importante, num total de 4 pilares, para você estruturar, criar, entregar, vender as suas mentorias, mesmo que você esteja começando do zero. O Mentor 24 horas não é porque você se transforma num mentor em 24 horas, não. Eu acho que isso não é possível. Tudo depende daquilo que você já é bom. Mas a partir do momento que você identifica que tem algo de valor a passar para as pessoas, aí o meu treinamento ele vai cair como uma luva para você, porque ele vai te ajudar a transformar isso realmente num produto que gera impacto na vida das pessoas, em que você consegue cobrar um ticket ali de R$ 1.000 a R$ 3.000 tranquilamente para você já fazer as suas primeiras vendas de mentoria. Se quer saber mais a respeito dele, é só clicar aqui no link da descrição, Mentor 24 horas, e agora a gente vai para o terceiro ponto. A gente comentou aqui a respeito sobre os problemas, no ponto anterior, e aqui o terceiro é justamente sobre qual solução você vai propor para esses problemas. Então aqui a gente tem como que você resolveu isso na prática. Quando você se destacou nesse mercado, que tipos de problemas você enfrentou e como que você lidou com eles, né? Então é um pensamento. Você já ajudou alguém com isso? Então você já identificou que alguma pessoa estava com problemas similares e você, com alguma coisa do seu método, seu modo de agir, você ajudou essa pessoa a solucionar esse tipo de problema? Como foi esse processo? É muito importante você responder essas coisas aqui. Tem também essa frase que eu coloquei aqui no final. Pega esse conhecimento real que você tem, que já está testado, que já transformou você ou alguma outra pessoa e transforma numa solução que outra pessoa pode aplicar com a sua ajuda. Esse é o jogo da mentoria. Então você vai identificar problemas que as pessoas sofrem demais com isso e que você já não sofre mais, porque você já avançou nesse processo. Olha para trás e vê pessoas que ainda têm que passar por tudo aquilo. Isso vai ser a sua mentoria. Você vai identificar um problema e você vai trazer uma solução em cima disso. Esse é ponto número 3. Qual solução você vai propor para a sua mentoria? Eu quero aproveitar essa deixa aqui para te convidar a fazer um comentário aqui embaixo, coisa rápida, só para você me dizer no que você é bom. A gente já falou até aqui que tem alguns passos a seguir, mas o primeiro deles, primordial, é você ser bom em alguma coisa. Então fala assim, olha, eu ajudo pessoas a fazer tal coisa. Me fala do que você gosta e me fala que tipo de transformação você quer fazer para essas pessoas, para eu dar uma olhada e te ajudar, vou dedicar um tempo para isso. E agora a gente chega no ponto número 4, que é qual será a sua promessa. Essa parte é muito importante e você já vai saber o porquê. Primeiro ponto aqui que você tem que se atentar, a promessa ela não é sobre o que você ensina. Qual que é a sua promessa? Minha promessa é finanças, igual a gente está tratando desse tema aqui, desse assunto, vamos pegar ele como exemplo. Você não vai falar sobre finanças, a sua promessa não é falar sobre finanças para as pessoas. A sua promessa é sobre o que o cliente ele vai conquistar tendo acesso ao seu método. A gente já vai entrar em método um pouco mais ali para frente, mas a promessa é sobre isso. Não é sobre o tema que você ensina, não é sobre o que você é bom, e sim sobre o que o cliente ele vai conquistar a partir do momento que ele comprar esse conhecimento de você. Se a pessoa não tiver um motivo muito bom que faça ela agir, ela não compra. Isso provavelmente está escrito aqui nos próximos pontos. Por exemplo, ela só vai saber o quão boa a sua mentoria é depois que ela entrar. Isso aqui é um fato, tá bom? Pensa na venda. A pessoa só vai ter acesso ao produto quando você compra ali uma pizza. Você vai e compra uma pizza onde você nunca comprou. Você só vai saber se ela é boa mesmo quando você abrir, pegar um pedaço e comer. Mas o que fez você comprar essa pizza antes mesmo de você comer ela? Alguma coisa gerou esse efeito. E é isso que eu estou querendo te trazer aqui. O seu cliente ele só vai saber quão boa é a sua mentoria depois que ele já estiver dentro dela. Seu papel aqui, qual é então? A promessa é o que faz ele querer entrar antes mesmo de estar lá dentro. Por exemplo, é como que você mostra o quão boa ela é sem que ele ainda esteja lá dentro, percebe? Então ele precisa entender que através daquilo, que aquilo é um caminho, ele é um veículo para que uma vez lá dentro ele tenha a transformação que você fala. Então a transformação é muito o que a gente fala antes da venda. É o que ele vai ganhar, são os benefícios que ele vai adquirir ao contratar você, ao comprar o seu produto, ao comprar aquela pizza. Então no meio de muitas ofertas, o que faz ele o seu modelo, o seu modelo de entrega, o seu programa, ele ser mais interessante para ele, a ponto de ele fazer vale a pena eu investir nisso aqui. E os últimos 2 pontos aqui dentro ainda dessa parte de qual será a sua promessa, são esses 2. Use algo que ele deseja,
mas que você pode entregar. Então, um erro muito comum aqui é você olhar para a pessoa, pô, o que ele deseja? Bom, ele deseja ganhar dinheiro, então você pensa assim, poxa, então eu vou pegar e falar que o cara das finanças, ele quer ter 50 mil investidos. Você já conseguiu chegar até esse valor de ter 50 mil reais investidos, seja onde for? Talvez não. Então, como que você quer ajudar alguém a investir 50 mil reais? Talvez não tenha diferença de investir R$ 1.000 e 50 mil reais, mas isso foi um exemplo para te falar que você precisa pensar em algo que realmente ele deseja, mas tem que ser também algo que você consegue entregar. Pense em algumas coisas nesse sentido aqui, ó. Dor de cabeça ou dor de dente? Você sabe qual tem mais urgência, né? Então pensa quando você sentiu uma dor de cabeça e agora que você está sentindo uma dor de dente. Qual deles te fez agir mais rápido em prol de uma solução? A sua dor de dente ou a sua dor de cabeça? Isso aqui eu não tenho nem o que falar. A dor de dente, cara, é implacável. A partir do momento que você está com a dor de dente, nada mais importa. Você desmarca o que você tiver, você para o que você está fazendo, você pega o telefone e tenta imediatamente achar um dentista para resolver o seu problema. E você não desiste enquanto você não conseguir resolver. Então a sua promessa, ela tem que gerar esse tipo de ação no seu cliente. Ele não pode ficar esperando demais, porque aí fica claro que a transformação ela não é tão urgente. Ele pode esperar por aquilo, talvez no próximo mês, entendeu? Agora você tem que tratar essa transformação como algo que gera urgência no seu cliente para que ele tome a decisão de comprar de você imediatamente e resolver esse problema. Percebe como está muito ligado o problema e a transformação que a gente já viu aqui? Por isso são duas coisas diferentes. Você tem que identificar um problema e você tem que pegar e propor soluções onde a transformação ela faça o cliente agir de verdade. O quinto ponto aqui que a gente acaba de chegar é qual conteúdo será entregue. Então é muito comum as pessoas começam por aqui a pensar em mentoria. Você sabia disso? E é um erro, né? Você não pensa, poxa, então eu vou entregar, vou falar sobre finanças, e aí eu posso falar para ele como é que ele se cadastra numa corretora, e aí eu posso falar para ele que primeiro ele precisa criar reserva de emergência. Tá, mas vamos voltar. Esse vídeo está estruturado em pontos que você deve fazer por sequência. Você só pensa no que você vai entregar depois que você já definiu que problema que você vai resolver, que solução você vai propor e que transformação você vai usar para atrair esse cliente. Quando você já está ali na fase de entregar o seu conteúdo, de pensar o que eu vou colocar ali, pensa nesses pontos aqui, ó. Mentoria, ele não é um curso gravado, então você não precisa ter aquela tara por conteúdo e pensar que você precisa encher ali o seu cliente de conhecimento, de conteúdo, porque não é para isso que ele comprou a sua mentoria. Não entupa o seu cliente com aulas. Seu conteúdo ele deve ser o mínimo necessário para ele sair do ponto A para o ponto B. Quando a gente falou sobre transformação, a gente trouxe a ideia de que você precisa fazer com que eles veja valor no seu programa mesmo antes de ele estar dentro. Então, como que você constrói isso? Quando você imagina que o seu cliente está num ponto A, aqui, e você precisa de algo para levar ele para o ponto B, que é justamente onde ele quer chegar, é a transformação que ele está procurando. E o que vai fazer ele fazer essa viagem, essa jornada, é justamente o seu método, que a gente já vai falar sobre ele aqui, mas o seu método ele está pautado nesse conteúdo aqui que você vai definir. Ele deve ser pensado justamente, somente aquilo que é o necessário para o seu cliente deixar de ter aquele problema, encontrar a solução e ser ali o alvo da sua transformação. Vender mentorias, entregar mentorias é mais sobre clareza do que quantidade. Então não importa que você faça vários módulos, várias aulas. É muito melhor você ter uma única aula que gere toda a clareza necessária para que ele identifique um problema, você consiga propor uma solução naquela aula e ele gere a transformação esperada através dessa única aula, desse único conteúdo. É muito melhor do que você encher tudo aquilo de aulas e ele talvez fique perdido, ele não sabe por onde começar, porque na verdade você está entregando um curso ao invés de uma mentoria que é de fato pelo que ele acabou de pagar. E a gente chega agora ao sexto ponto, que é o conteúdo ele está em formato de método. Eu já comentei sobre método aqui, porque não basta que você coloque lá um conteúdo. A ideia é que você preencha o conteúdo dessa forma que está aqui. Um conteúdo solto ele vai confundir a audiência. Um conteúdo estruturado ele vai transformar. Não a audiência, entenda como cliente, como quem já está tendo acesso à sua mentoria. Ele precisa de uma estrutura de conteúdo que facilite a transformação. Você precisa então organizar a sua entrega em formato de método. Como que você faz isso? Pilares, etapas, ciclos, fases. Isso é muito importante. Então, ele vai entrar. É bom que você separe por etapas, porque dependendo do cliente, às vezes ele já está mais avançado ou ele já está
ainda num período mais iniciante para que ele tenha acesso ao seu método. Vão ter casos que você já pode falar para alguém pular para uma etapa mais avançada, para uma etapa mais na frente do método, porque tudo aquilo ali ele já tem, ele não precisa. E aí ele vai fazer com que ele chegue mais rápido ao resultado que ele está esperando. Então, se você simplesmente põe ali um tipo de conteúdo que não tem muito estrutura, que você não sabe direcionar o seu cliente para que ele tenha um melhor resultado assistindo determinado ponto, determinada aula, a ter acesso a determinado direcionamento, você acaba não gerando ali a transformação através do seu conteúdo. Faz ele de um modo que ele fique estruturado. Coloquei uma frase aqui muito boa que você vai entender. Faça isso aqui, ó. Ele precisa ver o seu conteúdo de modo que ele perceba as pequenas vitórias e avanço constante durante o processo. Então, se ele vê ali uma primeira aula que você direcionou, cara, ó, no seu momento, faz isso aqui que já vai dar resultado. Então, ele vai numa aula específica e quando ele chega nessa aula, ele assiste, ele entende, ele aplica e só aquilo ali já gera uma primeira vitória. Vamos pensar sobre o caso dos investimentos, né, das finanças e vamos tratar que a gente está falando sobre investimento. Imagina ali que a pessoa ela quer viver de renda, ela quer começar a construir um portfólio que ela receba dividendos ali todos os meses, por exemplo. Então você vai criar ali um passo onde ela faz os seus primeiros investimentos e após um determinado período você vai ver que ela já vai receber os primeiros dividendos, talvez fundos imobiliários, por exemplo. E quando aquilo pinga na conta dela, cara, não é que ela já foi transformada, mas ela já viu um avanço. Talvez ela nunca teve segurança suficiente para fazer um investimento e retornar essa renda, por mais que ela soubesse como fazer. Você foi a pessoa responsável por guiar ela até esse processo e ela conseguiu uma pequena vitória. É sobre isso que eu estou falando. Agora, se você colocasse um conteúdo que ela vai lá no início e fala sobre os investimentos, juros compostos, ela tem que entender sobre como funcionam os juros, como é cada método de investimento, o perfil Cara, aí ela ia ter acesso a essa primeira vitória, só vai saber quando. Isso se ela chegasse na aula, se ela assistisse tudo. Então é muito importante você organizar o seu método de forma gradativa, que cada pequeno conteúdo que ele assista já gere uma primeira vitória. Tem gente que chama isso de first value, que é o primeiro valor. Então as pessoas não precisam chegar até o final do seu conhecimento. Ele não está vendo um curso, ele não está querendo se transformar num especialista igual você. Ele quer só alcançar o resultado, a transformação que ele está procurando. Então você tem que fazer com que essa transformação ela chegue o mais rápido possível e você faz isso através de um método bem estruturado dentro de alguma área que você vai entregar um conteúdo ou simplesmente na sua comunicação direta com ele, tá bom? Desse jeito que você faz. Chegamos aqui ao sétimo ponto, que é qual é o preço e quais são os entregáveis. Então, você ainda não está vendendo, mas você já precisa definir quais vão ser os preços que você vai praticar e quais são os entregáveis que o seu cliente leva quando ele paga por determinado valor. Geralmente, o conteúdo e a transformação entregues no programa são o mesmo. O conteúdo que você vai entregar para alguém que pagou 3 mil, provavelmente é o mesmo conteúdo que alguém que vai pagar 5 mil, 6 mil reais. O que muda entre eles? É justamente o acesso. Então você pode entregar mais acesso, mais suporte, mais personalização para quem paga mais. Isso aqui é perfeitamente justo, porque se uma pessoa toma mais tempo, se você precisa se dedicar mais, dar um suporte maior, pegar aquela pessoa realmente, acompanhar em todas as fases. E se a pessoa ela sabe que ela precisa daquilo e ela topa por pagar, justo para você e justo para ela. Ofereça então diferentes tickets a depender dos entregáveis da sua oferta. Então tem pessoas que elas dão muito valor aos grupos de mentoria, né, onde elas conseguem se conectar com outras pessoas. Já outras pessoas não veem valor nenhum nisso. Né? Pode acontecer. Elas querem mais ter acesso a você como mentor. Então você pode fazer esse equilíbrio de preço, fazer esses testes e identificar aí alguns tickets que fazem sentido em determinada entrega que você vai realizar. Então a gente viu aqui os 7 pilares para você conseguir realizar aí as suas primeiras vendas, porém são pilares que você vai fazer antes das vendas, antes de começar a oferecer sua primeira mentoria. Tudo isso tem que estar pronto. Agora, se você já tem tudo isso pronto, vai usar esse vídeo, vai fazer tudo certinho, você está pensando, bom, Ronald, e agora? O que eu faço? Então eu deixei esse vídeo aqui que ele mostra como que você faz ali na prática 2 tipos de funis de venda para você começar a conseguir pessoas interessadas na sua mentoria. Fazendo isso lá dentro do Instagram, eu te mostro na prática, mostro a tela, mostro tudo, tá aqui o vídeo, é só assistir.